Chegamos ao último episódio da primeira temporada de The Last of Us e aqui acontece algo que eu falo muito pra vocês. Não é sobre o que, mas principalmente sobre o como. Calma, que eu já falo pra vocês. Chegamos ao episódio final e que acho que quem jogou o jogo mais estava esperando pelo momento que o Joel faz tudo que ele faz aqui nesse episódio, mas, enfim, quem jogou o jogo talvez tenha se frustrado um pouco nesse sentido, mas não se apegando tanto ao jogo, mas também em relação à série mesmo. Eu acho que o momento que era para ser o mais catártico, digamos assim, em algum sentido, e que define o personagem aqui na série acaba sendo um pouco mais xoxo, pelo menos foi assim que eu senti, do que acho que a série até pedia em algum sentido. Mas calma que eu já chego lá. Esse que é mais um episódio dirigido pelo Ali Abbasi, que dirigiu o episódio passado. No episódio passado eu elogiei ele, falei que ele é um diretor que tem esse lance de lidar bastante com a violência nos filmes dele e tudo mais. E aqui, a primeira metade, principalmente, do episódio, que é um episódio curto, né? Um episódio de apenas 40 e poucos minutos, é muito mais focado nessa relação do Joel com a Ellie, que a gente já viu em muito sentido durante toda a série, mas aqui eles reforçam ainda mais essa relação, ainda mais esse apego que eles têm, ainda mais essa relação quase paternal, para justamente tentar dar um impacto maior para quando o Joel tem que decidir, e não decidir por ele, mas pela Ellie, ainda que seja uma decisão dele, digamos assim, né? Tem algo de um pouco egoísta, mas uma decisão muito difícil de se tomar a partir do momento que ele é colocado nessa situação toda. Então aqui a gente abre com a sequência que a gente vê como a Ellie foi parar com a Marlene, a gente vê a mãe da Ellie e o porquê talvez ali, né, ela tá na barriga, ser mordida ao mesmo tempo, que pode ou não ser o resultado dela estar curada, digamos assim. Eu não lembro disso nos jogos, eu acho que não tem, comenta aqui embaixo se tiver, se eu tiver errado, mas eu gosto dessa introdução do episódio, né? Ainda mais um episódio que muita gente tá esperando uma coisa, começa com algo diferente, e aí, sim, o episódio começa a andar como a gente esperava, com muitos momentos, como eu disse, eles usam muito dessa linguagem do videogame, ou de acontecimentos do videogame, não só na narrativa de toda a série, de ir passando por fases, digamos assim, né? Passando pelo vilão da vez, ou passando por personagens que vão deixar alguma marca, mas não vão aparecer mais e tudo mais. E além disso, a gente tem também esses momentos muito próprios do jogo, né? E de outros jogos também em algum sentido. Então a gente tem aqui, quando eles andam no beco, quando eles andam num prédio abandonado, todo o trabalho de design de produção dessa série é fenomenal. E também muito aquele lance de eu vou dar um pezinho, você pega uma escada, joga a escada pra baixo, eu subo, que é total videogame também. E a série fez isso em algum sentido durante toda a temporada. E acima de tudo acaba sendo um episódio também que vai falar muito sobre o tentar viver nesse mundo, né? Eu falo muito sobre essa dicotomia, digamos assim, entre o sobreviver e o viver, isso tá muito presente principalmente ali no episódio do Bill e do Frank. Aqui a gente tem alguns elementos, alguns diálogos e alguns elementos como, por exemplo, a girafa que é essa recordação da vida de antes. É uma ideia até de prosperar em algum sentido, um mundo que não tá voltando ao normal, mas dá uma ideia de pelo menos algum resquício daquele passado mais normal, digamos assim. Mas a gente tem muito também nos diálogos deles aqui, o lance de vamos esquecer muita coisa que passou, ou de o tempo cura tudo, e essa frase em algum sentido é muito interessante, né, que o Joel fala, não é só o tempo, mas foi você, né, em relação a Ellie, toda a relação que eu já falei pra vocês, a série inteira, né, esse lance da Ellie lembrar a filha dele, aqui fica um pouco mais claro, principalmente no final. Mas quando você sabe o que vai acontecer depois, quando você já jogou o segundo jogo, esse lance de o tempo cura tudo, quando tem uma nova personagem, a gente vê que, bem, definitivamente não é isso. E nunca vai ser, né? Tudo que eles passaram sempre vai ter um peso na vida deles. E de forma geral eu gosto de como a série ela vai passando por várias... Tudo acaba tendo algum tipo de mensagem aqui, né, pra construção desse mundo. Eles passarem por um posto ali de emergência, algo médico, algo que deveria salvar vidas, e tá completamente destruído, tem um peso também aqui nesse mundo. E aí, enfim, eles são pegos, emboscados, a Ellie parece que não tem também todas as informações, então aqui tem esse lance também da Ellie não ter todas as informações quando ela é levada ali pra sala de cirurgia e tudo mais. Nada é consultado a ela nesse episódio, o lance dela estar anestesiada em algum sentido ela não toma
a decisão mais importante da vida dela. Ela é tirado esse direito de escolha dela. Tanto pelos vagalumes que não perguntam pra ela, não contam toda a verdade pra ela, mas também pelo Joel que mata todos os vagalumes e não dá a opção dela de ser a cura pra humanidade ou querer continuar vivendo. É muito curioso que a Marlene, ela já tá lá também, né? Então ela mandou o Joel e a Tess numa missão suicida e ela chegou lá de boa não, né? Porque ela fala que ela perdeu metade da equipe dela. Até uma forma de justificar o Joel matar menos pessoas no episódio, encurtar tudo, encurtar gastos talvez e tudo mais. Mas enfim, ela conseguiu chegar lá enquanto o Joel teve que passar por tudo aquilo e ela meio que desacredita que ele chegou também, o que vai ser relevante mais uma vez na frente no episódio quando ele consegue passar por tudo aquilo, quando ele consegue matar todos aqueles caras e tudo mais. Então, bom, chegamos nesse momento chave, o momento que era para ser o clímax da série, o momento catártico, o momento que é construído desde o começo para esse momento. E aqui é o que eu falei na abertura, eu sempre falo para vocês, muita gente se apega só ao roteiro. O importante é o roteiro, a história, os acontecimentos. Cinema é imagem e movimento com som. Então, o que causa o impacto pra gente, mais do que o acontecimento em si, é como o acontecimento é mostrado pra gente. Claro, né? Cinema, audiovisual, a série funciona da mesma forma. Então, o importante é justamente como o impacto a gente vai ser atingido, nossos sentidos vão ser atingidos não só pela história, pelos eventos que sim são importantes, mas principalmente por como esses eventos vão acontecer. E aqui eu elogiei o Ali Abbasi na direção do episódio passado, justamente por dar esse peso para todos esses momentos, justamente para como retratava a violência, o que ele mostrava aqui, o que ele não mostrava. Aqui tem até uma escolha interessante logo no começo, de mostrar o cara na escada, estirado, com sangue escorrendo, mostrando, falando, olha, o Joel tá matando essas pessoas, ele vai matar inocentes. O Joel, ele fala isso, a série reforça isso muito mais que o jogo, que dentro desse mundo ele toma essas decisões, ele tá longe de ser um personagem herói, um personagem simplesmente bom e tudo mais. Então, a partir desse momento, quando ele tem que matar todo mundo para chegar na Ellie, tem uma escolha, principalmente de linguagem, que para mim me tira totalmente o peso de todos esses eventos, que é a trilha sonora aqui. Não que não pudesse ter uma trilha sonora, até poderia. Talvez a escolha de não ter uma trilha sonora funcionaria até melhor, no sentido de dar um impacto e a gente temer pela vida dele em cada um desses caras que ele vai lutar e ele vai matar. Mas a escolha da trilha sonora aqui, principalmente a trilha sonora escolhida, faz parecer uma ideia quase daquela transição, daquela montagem de transição, onde as coisas vão acontecendo e a gente não teme pela vida dele em nenhum momento. Aquela música, ela tá dizendo muito claramente pra gente, olha, esse personagem ele vai chegar lá, ele não vai morrer. Tudo bem, a gente sabe que ele é o protagonista da série, a gente sabe que ele não vai morrer nesse exato momento, mas a escolha da música não faz nem a gente temer pela vida dele. É quase que só a série exibindo ele matando cada um desses personagens. É uma escolha do como, que eu digo, né? Uma escolha de direção aqui, uma escolha de linguagem que pra mim tira o peso do momento mais importante da série. Eu gostei da primeira temporada, como um todo, vocês estão acompanhando todos os vídeos e continuo gostando de como a temporada se fecha de alguma forma. Eu acho que é até meio xoxo o final, né? Mas ainda assim, gosto da temporada, gosto da série até agora, mas eu acho que o momento que é construído para ser um momento mais catártico por escolhas de linguagem e não de acontecimentos, ele perde totalmente o peso. Então, mais uma vez, o roteiro diz, ele vai matar todos esses caras e chegar na Ellie. O roteiro é o mesmo, mas a escolha de você usar uma trilha sonora, uma escolha de você cortar o tempo inteiro só mostrando cada um desses caras que ele vai matar, tirando o peso de cada uma das mortes, eu acho que tira o peso de toda essa situação como um todo. Então, um pouco frustrante, não só porque eu joguei o jogo, não só porque no jogo tem um peso muito grande nesse momento e tudo mais, mas principalmente por aquilo que a série construiu, principalmente por aquilo que a série trilhou até então, principalmente por aquilo que a gente já viu na série. A gente tem um episódio passado onde tem todo o peso daqueles acontecimentos, o peso de cada uma das mortes da Ellie, e o Joel também matando e tudo mais. A gente tem o peso de tudo aquilo, a gente teme pela vida deles. Aqui no momento chave, no momento decisivo da temporada, eles escolhem, e é o mesmo diretor dos dois episódios, né? Ele escolhe tirar o peso desse evento, escolhe simplesmente ele matar sem que a gente se preocupe com tudo aquilo, porque tem uma trilha sonora dizendo pra gente, tem a montagem dizendo pra gente que ele não corre nenhum risco de vida naquele momento. Depois disso, eu acho que até o episódio faz algumas escolhas interessantes, né? Primeiro por não mostrar algumas coisas, deixar pra mostrar depois, deixar a gente em dúvida de muita coisa. Aqui não há uma confirmação daquilo que o Joel fala, que no jogo é muito mais confirmado.
de que eles já fizeram todos os testes possíveis e ninguém deu certo e tudo mais. A gente não tem aqui a Marlene falando isso, a gente não tem essa informação em si. A gente não tem o Joel vendo isso, como acontece no jogo, se eu não me engano. Aqui pode ser simplesmente o Joel inventando aquilo. E eu gosto dessa escolha. Essa escolha de deixar isso em aberto, eu já acho muito mais interessante. É algo muito mais ambíguo para esse personagem que é um anti-herói, um personagem cheio de questões, de dúvidas e tudo mais, de cometer atos errados, inclusive mentir para Ellie aqui no final e olhar para, como eu disse no começo, não só o sobreviver, mas o viver. Essa volta para um lugar onde eles podem finalmente não só precisar sobreviver, não precisar ser só o mártir da humanidade, o salvador da humanidade, mas poder viver uma vida tranquila. E o mesmo acontece também com a morte da Marlene, né? Que a gente não vê inicialmente, quem jogou o jogo já sabia que ia acontecer, eu fiquei até meio em dúvida, falei, na série eles vão fazer diferente, mas aí no final a gente vê o Joel matando ela a sangue frio, mais um peso para esse personagem, mais um peso aqui sim para as mortes dele, né? Ainda que a gente veja depois, a gente vê ele matando e a gente vê a razão dele matar. A razão dele matar é uma razão egoísta, entre aspas, que é para proteger a Ellie em algum sentido, para proteger ele acima de tudo, porque ela provavelmente iria atrás dele. Então eu acho que consegue construir muito do peso do Joel aqui, das ações dele, que vai ser muito importante para a segunda temporada, mas o momento chave pra mim é onde o episódio mais me perde. Talvez o momento que eu tava mais aguardando na série acaba sendo um momento bem mais xoxo, assim como o final da temporada mesmo, né? Dá uma ideia não de final de temporada, mas de final de um episódio com o episódio seguinte a vir logo em seguida, que não é o caso, não. Esse é o último episódio da temporada e agora vamos esperar não sei mais quanto tempo pra segunda temporada, que eu já tô ansioso. Então por hoje é isso, comenta aqui embaixo se vocês concordam ou não comigo, o que vocês acharam do episódio, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, o primeiro comentário fixado até as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e